Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quantos creem que nessa noite o Senhor vai falar o nosso coração? Diga, eu creio. Então prepare-se, porque Deus tem uma palavra para o seu coração e para a sua vida nessa noite. Existe uma expectativa no meu coração de que Deus vai abrir o céu e que a sua presença será derramada sobre a nossa vida. Eu estou com vontade nessa noite de pregar, e quando eu estou com vontade de pregar, oh glória, amém? Estou com vontade de pregar nessa noite. Quando eu estou com vontade de pregar, o negócio é bom, amém? É culto de Santa Ceia, louvado seja o Senhor por isso, não é? Santa Ceia, a gente traz à memória a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todas as vezes que a gente prega na Santa Ceia, a gente olha aqui para baixo e ela diz, olha o horário porque tem ceia ainda. Aos pregadores, o pregador no culto de Santa Ceia, quando olha aqui, aí ele entrega a mensagem, ó, tem ceia ainda, então segura um pouquinho. Mas eu quero convidar você a ficar sobre seus pés, abra sua Bíblia comigo, o livro de Filemon, abra sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo, escrita a Filemon. Então abra sua Bíblia nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Que Deus fale ao seu coração através dessa passagem. Só é você encontrar Hebreus, tá bom? Se você tiver dificuldade de encontrar essa missiva, essa carta do apóstolo Paulo a Filemon, só é você encontrar Hebreus. Encontra Hebreus aí, volta aí Apocalipse, você vai voltando, aí encontrou Hebreus, você encontra a carta de Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, antes da carta aos Hebreus. Versículo de número 8. Versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, versículo de número 8 da palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos. Quem achou, diga amém. Eu leio um, você lê o próximo, a partir do versículo de número 8. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever. Versículo 9. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Verso 11. Repita, verso 11. Ele no passado te foi inútil, soberano e maravilhoso Deus, ó grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, quero te louvar, ó Pai querido, por essa noite tão preciosa. Estar em sua presença, ó Pai amado, nosso coração se alegra, porque o teu Espírito trabalha de forma sobrenatural e poderosa. A casa é sua, o povo é seu, a palavra é sua, Senhor.
e a tua palavra é poderosíssima para trazer libertação, transformação e vida. Ó Deus, tu conhece o coração do seu povo nessa noite e sabe a mensagem que o seu povo deseja ouvir da sua parte. Muitas vezes, ó Pai, nós chegamos na sua casa precisando ouvir a sua voz falar, e como é importante, ó Pai amado, que a sua voz brade no nosso coração, a sua voz brade na nossa alma, a sua voz, ó Pai amado, venha bradar dentro de nós. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa me envolver com a sua graça, o Senhor possa me envolver com a sua misericórdia, o Senhor possa, ó Pai amado, abrir o céu nesta noite e derramar da tua presença, da tua graça e da tua glória. Pai, eu desejo em meu coração nesta noite que o céu esteja aberto. Abre o céu, Senhor, abre a porta da palavra, que no abrir da minha boca, Senhor, a tua palavra alcance os corações, a tua palavra alcance as vidas. Pai, repreende nessa noite todo ladrão da palavra, todo inimigo, ó Pai, todo demônio, ó Pai querido, que queira impedir da tua palavra chegar no coração do seu povo. Que em nome de Jesus, ó Pai, todo ladrão da palavra caia por terra, seja, ó Pai amado, abolido, seja, ó Pai querido, repreendido nessa noite. Deus, envia os teus anjos para trabalharem a favor da sua noiva nesta noite. Fala conosco, derrama do teu Espírito Santo. Ó Pai querido, me toca, Senhor, porque eu quero, ó Pai, pregar aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Enche a minha vida, Senhor, da tua graça, da tua presença, do teu Espírito Santo. Cerque esse lugar, ó Pai amado, com a coluna de fogo, que esse lugar, ó Pai, seja aquecido com a tua presença. Deus, que esse lugar seja aquecido com a tua glória. Deus, envolve esse povo com o fogo do teu Espírito Santo. Pai, aqueles que não receberam ainda o dom de falar em línguas estranhas, que nesta noite sejam cheios e falem em línguas estranhas. Pai, ó Deus, que nessa noite o teu Espírito sopre dons espirituais sobre a sua igreja. Pai, que aqueles que estão desanimados receba ânimo, aqueles que estão tristes receba alegria, aqueles que estão fracos seja fortalecido, aqueles que estão pensando, ó Pai amado, em parar, que saiam nesta noite com desejo de marchar em favor do Evangelho, de marchar em favor da tua palavra. Ó Deus, glorifica o teu nome nesta noite, glorifica o teu nome nesta noite. Quantos creem nisso, levanta a mão para o céu, abra a boca, dá glória ao nome do Senhor, dá glória ao nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor. A igreja diz amém. Poder sentar, queridos. Meus amados e queridos irmãos, quando você abre a Bíblia Sagrada no livro de Filemon, você se depara com a linda e maravilhosa mensagem. Você compreende um pouco mais sobre a redenção, a obra que o nosso Deus ele fez para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós. Essa carta de Filemon, ela foi escrita no ano 61 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas nessa época. Ele escreve essa carta para Filemon e escreve a carta aos Colossenses. Essa carta foi escrita na primeira prisão do apóstolo Paulo. Ele está no final da sua primeira prisão em Roma. Então ele escreve essa carta e envia por seus 2 discípulos, Tíquico e Onésimo. Onésimo, ele vai levar a carta para Filemon, e Tíquico vai levar a carta para os Colossenses. É uma carta em que o apóstolo Paulo, ele está rogando ao seu filho Filemon para receber um escravo chamado Onésimo. Daqui a pouquinho nós falaremos um pouco mais acerca de Onésimo. Quando você abre essa carta, ela tem
4 divisões. 4 divisões tem essa carta. Quando você lê, é um capítulo só. Quando você dá uma lida nesse capítulo, você vai perceber logo de imediato que ela tem 4 divisões. Na primeira divisão, o apóstolo Paulo, ele chega com a sua saudação. Geralmente, quando o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, ele se apresenta como apóstolo. Ele se apresenta como apóstolo. Nessa carta, ele não se apresenta como apóstolo. Nessa carta ao Filemon, ele se apresenta como escravo. Observe que Paulo, ele cita o nome de Timóteo logo na saudação. A saudação é direta para Filemon, é direta para Arquipo e para Áfia. Arquipo era o filho de Filemon. Ele era o pastor da igreja de Laodiceia. Áfia era a esposa de Filemon. Então o apóstolo Paulo, ele se apresenta na sua saudação como escravo, visto que ele vai apelar, visto que ele vai interceder por um escravo. Ele abre a sua carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele poderia dizer apóstolo, mas ele não diz. Então, já na sua saudação, ele se coloca como servo, ele se coloca como escravo de Jesus Cristo. É claro que no Antigo Testamento, essa palavra servo era algo de honra. Ser servo de Deus, ser considerado como servo de Deus, era uma grandiosa honra. Já no Novo Testamento, a palavra servo não é tão honrosa assim. Quando os profetas eram chamados de servo do Senhor, era status, era honra. Ser servo de Deus, ser considerado como servo do Senhor. Já na época do Novo Testamento, dos apóstolos, ser servo era ser escravo. Era simplesmente uma palavra que diminuía, uma palavra que humilhava. Ninguém queria ser chamado de escravo, ninguém queria ser chamado de servo na época do apóstolo Paulo, porque era uma palavra depreciativa. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha um prazer de dizer: eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo de Jesus, eu sou servo de Cristo Jesus. Então, na primeira abertura dessa carta, ele traz a saudação. Depois o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre as suas ações de graças. Ele vai agradecer, ele vai louvar a Deus, porque Filemon é um homem de um coração bom. Filemon é um homem que tem uma fé inabalável. Filemon é um homem que ama, e ama de verdade. Então o apóstolo Paulo vai render graças ao Senhor pela vida de Filemon, vai louvar a Deus pela vida de Filemon e vai agradecer pela vida desse homem. Na terceira parte da carta, o apóstolo Paulo faz uma oração. Ele diz: estou orando por você, Filemon, para que a sua fé continue crescendo, para que o amor continue crescendo, para que o Senhor continue operando e trabalhando na sua vida. Paulo, ele fala para Filemon que está orando pela sua vida. E na quarta parte dessa carta, na quarta divisão, ele vem com a intercessão pela vida de Onésimo. Ele vem com a intercessão pela vida de Onésimo. Vale a pena a gente compreender as qualidades de Filemon, porque muitas vezes quando nós pregamos nessa carta, a gente olha somente para Onésimo, que foi recebido. A gente olha somente para Onésimo, em que o apóstolo Paulo intercede por ele, mas vale a pena a gente ver pelo menos algumas características e qualidades de Filemon. Filemon era um homem diferenciado. A primeira qualidade de Filemon era um homem de uma fé firme. Ele tinha uma fé inabalável. Filemon, ele tinha uma fé firme, uma fé firmada. A sua fé era
em Cristo, e ele declarava isso publicamente, que a sua fé estava firmada em Jesus Cristo. Filemon era um homem que olhava somente para Jesus. Ele não tinha os olhos dele fitos em outra coisa a não ser Jesus. A fé de Filemon era apaixonante, era um homem ativo, era um homem avivado, animado na obra de Deus. Nada abalava a fé de Filemon. Publicamente ele tinha prazer de dizer que cria em Cristo Jesus, na morte e na ressurreição do Senhor. Filemon, ele tinha uma fé ativa e uma fé avivada. Nesses últimos dias nós precisamos de uma igreja que tem uma característica dessa como Filemon, uma fé ativa, uma fé avivada, que nada pare a fé da igreja em Cristo Jesus. Não permita que as lutas da vida, as provações, os vales, os desertos venham arrancar de você a sua fé. Que a sua fé esteja firme em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. A fé da igreja, ela deve estar em Cristo. A fé da igreja, ela deve estar em Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Não permita que a sua fé acabe, não permita que a sua fé morra. Tenha uma fé ativa, tenha prazer de dizer lá fora que você crê naquele que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Tenha prazer de dizer lá fora que você estava no charco de lodo e que ele mudou a sua história, que você estava nas trevas e que ele trouxe você para a sua maravilhosa luz. Tenha prazer em dizer lá fora no mundo que você não valia nada e que Jesus te deu valor verdadeiro e genuíno. Tenha fé nele. Filemon era um homem de fé. A segunda qualidade de Filemon: Filemon era um homem que amava. Filemon tinha um coração cheio de amor. O coração de Filemon pulsava de amor. Ele amava os irmãos, ele amava os perdidos, ele amava aqueles que estavam longe da presença de Deus. Como é fundamental para a igreja de Jesus ter amor. Uma das características poderosas da igreja que vai ser arrebatada e que vai morar no céu é o amor. A igreja tem que amar, a igreja precisa amar, a igreja ela tem que se esforçar para viver debaixo desse amor de Deus. Se Deus me amou, eu que era um miserável pecador e que vivia completamente longe da sua graça e da sua misericórdia, ele me amou. Também me deu a capacidade de amar os irmãos, ele me deu a capacidade de amar o pecador, ele me deu a capacidade de amar meu inimigo, ele me deu a capacidade de viver uma vida de amor. O mundo precisa ver a igreja que ama, o mundo precisa olhar para nós e dizer: verdadeiramente existe uma igreja diferenciada. O que faz a igreja ser diferente é o amor. Arrancou o amor da igreja, acabou. Ela vai ser como qualquer outra religião. O que diferencia é o amor, é a gente se amar e amar verdadeiramente, amar genuinamente, estar disposto a dar a vida um pelo outro, porque quando fala de amor, está falando desse ágape que deve tomar conta do nosso coração. Ame, não importa, ame, decida amar, ame o irmão da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Ama a tua casa, ama a tua família, ama teus parentes, ama teu vizinho, ama teu amigo na empresa onde você trabalha, na faculdade, na escola. Que você exale o amor de Cristo e
e que as pessoas vejam em você verdadeiramente o amor de Jesus, que as pessoas olhem e digam verdadeiramente: esse irmão pertence ao reino dos céus, porque no rosto dele a expressão maior é o amor, é o amor, é o amor. E não precisa, a igreja de Jesus, ela não precisa dizer que ama, ela só precisa amar, porque dizer que ama é fácil. Eu te amo, eu amo você, você é o amor da minha vida. É muito fácil. Você ouve muito isso nos relacionamentos conjugais. O marido diz: eu amo você, minha flor, e tem 3 mulheres lá fora, não sei que amor é esse, mas ele diz: eu te amo, você é minha vida, e ele trai a esposa. Que amor é esse? Eu amo você, você é minha vida, e bate na esposa, maltrata a esposa, porque declarar a palavra amor é fácil. Você diz que ama o gato, você diz que ama o carro, você diz que ama o cachorro, você diz que ama a tua casa, ama a cadeira, ama o sofá. Eu amo esse sofá, como é confortável. Você diz que ama tudo, mas quando vem para dentro da igreja, a palavra amor na tua boca, pouco importa se você não tem atitude de uma pessoa que ama. Se você não tem atitude de uma pessoa que ama, a palavra amor, ela pouco importa na sua boca. Deus não quer que eu viva fazendo declaração de amor. Deus quer que eu me esforce para amar, 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 amar. Cadê a igreja que ama? Está aqui nessa noite? Se está aqui, levante a mão e adore. Filemon era um homem que amava. Ele tinha um coração amoroso pelos irmãos, ele amava. Filemon era um homem obediente. O coração de Filemon era um coração obediente. Ele obedecia aos ensinamentos que o apóstolo Paulo passou para ele. Filemon não tinha dificuldade para obedecer. Obedecer é fundamental. É triste quando você se depara com um desobediente. A desobediência é terrível. Eu já trabalhei em vários departamentos na igreja. Fui líder de escola bíblica dominical, líder da juventude. Muitas coisas a gente liderou. E pense numa dor na alma quando a gente pegava alguns irmãos atribulados que não obedeciam, que não gostavam de obedecer. É terrível. Que tribulação trabalhar com quem não é obediente. O líder geme, o líder chora, o líder ora: Senhor, guarda ele, porque ele não quer obedecer, Senhor. A desobediência é muito grande. Filemon não. Filemon tinha um coração obediente. Filemon tinha um coração de servo. Nós precisamos obedecer. É claro que primeiramente obedecer ao Senhor Jesus, obedecer aos nossos líderes, faz bem para a nossa alma a obediência. Olhe para a vida. Só é você dar uma olhada para a vida daqueles que estão nas drogas hoje. Se você for cavar a fundo, a razão por que ele está nas drogas é porque ele nunca obedeceu o pai, é porque nunca obedeceu a mãe. A vida do desobediente é ladeira abaixo, só faz descer, nunca cresce. O caminho da obediência é o caminho do crescimento, e é isso que o Senhor quer de nós: obediência. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que Samuel disse para Saul. Samuel disse para Saul: é melhor obedecer, Saul, do que sacrificar. Tem gente que ele é bom para o sacrifício, mas ruim para a obediência. Pode chamar ele para carregar a cadeira, ele vai carregar o dia todo. Pode chamar ele para o sacrifício, ele vai estar disposto para o sacrifício. Pode chamar ele que ele vai, ele gosta disso, ele gosta do sacrifício, mas uma simples obediência é um sacrifício para ele. Obedecer. É melhor obedecer, meu filho, do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta andar com a Bíblia se tu é desobediente. Não adianta dar glória a Deus e aleluia se você é desobediente. Não adianta vir para o culto se você é desobediente. Não adianta
Não adianta você agir com desobediência e declarar: eu sou filho de Deus, porque a desobediência é pior do que pecado de feitiçaria. A desobediência é pior do que pecado de feitiçaria. Então joga fora a desobediência e a partir de hoje obedece, filho, obedece o pai. É bom para você, obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe. Ele quer o melhor para você, o teu pai quer o melhor para você, a tua mãe quer o melhor para você. Seja obediente. Maridos, ouve o conselho da tua esposa. Mulher, ouve o conselho do teu marido, obedece. O melhor caminho é o caminho da obediência. Ele era um homem obediente também. Filemon era um homem de oração, ele gostava de orar. Filemon era um homem de oração, ele gostava de orar. É muito bom a oração, é muito bom você ter o seu contato com Deus. Todos os dias você buscar a presença do Senhor é bom demais. Não existe nada melhor para um cristão do que oração e leitura da Bíblia. Orar e ler a palavra de Deus é a melhor coisa do mundo. Alguém perguntou para mim, porque eu vou fazer 23 anos de evangelho, 23 anos, eu tenho 38 anos e sirvo a Deus desde os meus 15 anos de idade. Alguém perguntou para mim: ô Bispo Gleiton, qual é o segredo? Porque o Senhor passa tanto tempo na igreja e nunca se desviou? Eu disse: meu filho, é simples, leitura da Bíblia e oração. A minha vida inteira foi leitura da Bíblia e oração. O que me sustentou até hoje e que vai me sustentar até o arrebatamento da igreja é oração e Bíblia. É Bíblia e oração, oração e Bíblia, é Bíblia e oração. Eu não fui movido por profecias, não fui movido por palavras de fulano, de Beltrano, não, eu fui movido pelas sagradas escrituras. O que moveu a minha vida foi a Bíblia, o que moveu a minha vida foi a palavra, foi a oração. Se você quer permanecer firme e forte na presença do Senhor, ore, separe um minuto, separe alguns minutos para Deus orar. Eu não vou entrar nesta noite no mérito quantas horas você deve orar para ter a presença de Deus, quantas horas deve buscar a presença do Senhor. Não vou entrar nesse mérito, mas se você separar pelo menos 1 hora por dia para entrar na presença de Deus e buscar a sua face, lendo a Bíblia e orando, se prepare, porque a tua vida vai ser sacudida pela glória do Senhor. A sua vida, ela vai ser sacudida pela glória de Deus. Tenha prazer de orar, até porque você é filho. Para mim seria estranho, eu tenho 2 filhos, tenho o Felipe com 18 anos e o Davi com 17. Para mim seria estranho se eu estivesse na minha sala e meu filho entrasse e saísse e não falasse comigo, entrasse e saísse e não falasse comigo. Para mim seria esquisito, seria estranho. Como pode? Porque meu filho não está falando comigo. Seria estranho para mim se eles fizessem isso. Imagine Deus que está 24 horas lá dentro da tua casa e você se levanta, não fala com ele. Você vai para o trabalho, não fala com ele. Volta para casa, ele está te esperando e você não fala com ele. Se levanta para trabalhar e não fala com ele. Por favor, não deixa Deus assentado no sofá sem falar com ele. Assim que você se levantar da sua cama, dobra teus joelhos e fala com teu pai, porque ele tem prazer de te ouvir. Oração, nós precisamos orar. Diga assim comigo: eu preciso orar. Diga: eu preciso orar. Diga: eu preciso orar. Ei, você precisa orar na presença do Senhor. Filemon, além de ser um homem de oração, Filemon era um homem generoso. Havia uma generosidade profunda no coração de Filemon. Ele praticava generosidade, ele ajudava o próximo, ele ajudava aqueles que estavam precisando de uma ajuda. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, ajuda alguém, pelo amor de Deus, porque isso é o pacote do cristão.
cristianismo, gente. Isso faz parte do cristianismo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes o projeto Jesus nas Ruas, a gente está aqui toda quinta-feira dando sopa e pão ali na praça de Bibiribe, sopa, pão e café. E vai ter uma Santa Ceia agora, dia 30 vai ter uma Santa Ceia. O projeto está precisando de ajuda, você sabia disso? Se não sabia, está sabendo agora. O projeto está precisando de ajuda financeira para a realização dessa Santa Ceia. Vem comigo, vai te matar você tirar R$10 para abençoar esse projeto, sim ou não? Vai matar você? Não. Se você tirasse R$10 todo mês, o projeto estaria voando. Não somente a praça de Bibiribe estaria sendo alcançada, mas outras comunidades também. Então, se você pegasse R$10 do seu bolso, sabe de uma coisa? Eu vou separar R$10 todo mês para abençoar o projeto Jesus nas Ruas, para abençoar os mendigos, para abençoar aqueles que estão com fome, e você pegasse do seu bolso R$10 por mês. Eu estou falando de R$10 por mês. O caixa do Jesus nas Ruas estaria bem, mas a gente tem uma dificuldade tão grande para agir com generosidade. Que dificuldade para ajudar o próximo. Mas está na hora de você fazer alguma coisa. Dia 30 ainda dá tempo de você separar seus R$10 e entregar o projeto. Se todo mundo fizesse isso nessa noite, já daria para a gente fazer a festa. A festa seria boa, a festa seria uma bênção. Se cada um, não, eu vou dar os meus R$10. Aí você procura aqui o meu pastor Maninho, esse modelo de Jesus. Está aqui o nosso querido pastor Maninho. Você vai procurar e você vai dar a ele esses R$10. Então observe que ele tinha um coração generoso. Então essas eram as características de Filemon: um homem que tinha fé, um homem que tinha amor, um homem obediente, um homem de oração, um homem generoso. Agora vamos observar a espinha dorsal dessa carta. O apóstolo Paulo, ele se depara com Onésimo.